morta. Aí fica naquele desespero. Já pensou se acordar? Porque tem que pensar em acordar, se ver fechado dentro de algum negócio muito estreito, você querer sair e não conseguir. Meu Deus, que pesadelo, sai fora, né? Essa doença, eu esqueci o nome agora, mas a pessoa parece que morreu, mas não morreu. E se fizer o teste, só que eu nunca quero fazer esse teste com alguém no caixão, colocar algum espelhinho, algum objeto metálico, vai embaçar, porque mesmo a pessoa parecendo morta, ela está respirando. E aí fica embaçado mesmo, né? A coisa fica embaçada. Se acontecer alguma coisa assim, de repente o morto começar a se mexer ou perceber que está respirando, creio que não fica nenhum na sala lá do velório. É uma correria. Mas normal, né? Então, querido, seja grato ao Senhor. Agradeça, porque nós temos milhares de bênçãos que nós recebemos diariamente. E muitas vezes não paramos para agradecer. Eu costumo dizer que a proporção de crentes cristãos gratos é 10%. Por quê? Quando aqueles 10 leprosos que Jesus falou receberam a cura, somente um voltou para agradecer. E assim é nas nossas vidas. Finalmente, a terceira forma de sermos cheios do Espírito Santo é praticando submissão. Mas praticando, sendo submisso, a gente é cheio do Espírito Santo? Sim. Porque veja bem, a palavra que nós lemos não fala que as esposas... Lá veio o pastor de novo falar de esposa ser submissa. Mas veja bem, não é só a esposa que tem que ser submissa. A esposa ser submissa ao marido e o marido ser submisso ao cabeça, ao chefe do lar, da família, que é Deus. O marido não pensa que ele está isento de ser submisso, porque se ele não prestar a submissão dele a Deus, as coisas vão mal. Assim como os filhos devem prestar submissão aos pais. Aqueles que trabalham, são servos, são empregados, funcionários, submissão aos seus chefes e patrões. O aluno sendo submisso na escola, aos professores, diretores e tudo mais. Aquele que está na igreja sendo submisso à sua liderança. Enfim, porque se nós não formos submissos nos nossos relacionamentos horizontais, em casa, na família, no trabalho, na igreja, na escola, nunca seremos submissos a Deus. Porque nós quebramos o princípio dele, o mandamento dele da submissão terrena. E se nós não formos submissos a Deus, não podemos ser cheios do Espírito Santo. Finalmente, fomos cheios do Espírito Santo. Tudo bem, e agora? Como nos mantemos cheios do Espírito Santo? É fácil ser cheio do Espírito Santo? Não. Mais difícil ainda é nos mantermos cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia tem a receita. Efésios 6, 10, 11 e 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Gente, olha, a Bíblia nos dá a dica para nós nos mantermos cheios do Espírito Santo. Paulo, o apóstolo do Senhor, ele fala: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Isso quer dizer que o Senhor tem um forte poder, não tem? E esse forte poder está na nossa disposição. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor, na força do seu poder, da sua disposição, da minha disposição, a nossa disposição, querido. Nos apropriarmos da força do poder que tem o Senhor. Eu só não vou me apropriar se eu não quiser, mas está à minha disposição. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Já viram um soldado que vai para a guerra? Como ele vai? Camiseta, calça ou bermuda, como se ele quiser. Não, ele vai revestido de uma armadura. Por cima da sua roupa ele se veste de uma armadura de cobre, de bronze ou de outro metal, mas ele é forte.
ela protege ele contra os ataques do inimigo. E nesse texto que nós lemos, diz que nós temos um inimigo, um forte inimigo que arma ciladas contra nós. Esse forte inimigo arma cilada contra os esposos, contra as esposas, contra os pais, contra os filhos. É constante. Nós temos uma luta, querido, nós temos uma guerra. E esse forte inimigo que nós temos, ele vive armando ciladas. É como se nós andássemos o tempo todo num campo minado. E se eu não me revestir da força, da armadura do Senhor, eu vou ficar fraco, vulnerável aos ataques dele. Vistam-se, portanto, de toda, vamos dizer junto comigo? Vistam toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. E aí, olha, nós temos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias, os calçados preparatórios para a luta que nós travamos diariamente. E finalmente, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e sejam atentos, perseverem na oração por todos. Vamos ficar em pé, queridos. Olha, o recado está dado. É isso. Sermos cheios do Espírito Santo para vencermos em todos os relacionamentos, em todas as áreas da vida, e nos mantermos cheios do Espírito Santo. Levante as suas mãos comigo. Olha, Deus amor. Pai, ouvimos a tua palavra, ouvimos o teu recado. Estamos conscientes da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para vencermos em todas as áreas da nossa vida, em todos os relacionamentos, e principalmente nos relacionamentos familiares, que são tão difíceis. Tratarmos com gente, tratarmos com pessoas, mas a tua palavra nos diz que se nós formos cheios do Espírito Santo, nos revestirmos, nós conseguimos vencer, ter bom êxito. Enche-nos do teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Oh Deus, queremos não só ser cheios, mas nos mantermos cheios do teu Espírito Santo, porque esta é a condição para nós vencermos, esta é a condição para nós termos bom êxito. E se nós não formos cheios, não podemos ser fortes, não podemos vencer. Pai, reveste a cada um aqui, unge a cada um, derrama sobre cada um da porção da tua força, da porção do teu Espírito Santo, do orvalho que desce dos céus, Pai, da unção fresca que desce do trono, Senhor. Cada um aqui tem lutas, desafios, necessidades a serem supridas, e somente sendo cheios do Espírito Santo nós conseguimos vencer. Pai, nas tuas mãos nos colocamos, nas tuas mãos nós estamos, e à tua disposição ao dispensar da tua graça nós ficamos. Enche-me, Espírito, enche-me.
Estamos cultuando nessa noite, Ele está vivo? Quantos aqui vieram cultuar um Deus vivo? Amém. Então, se você veio cultuar um Deus vivo, é porque você acredita que Ele está vivo. Quantos aqui nessa noite acreditam que você veio fazer oração a um Deus que ouve? Se você acredita que Deus ouve, Ele ouve. Quer ver? São as nossas vozes. Levante as mãos assim. Faça essa oração. Duvido que você não vai ser cheio do Espírito Santo.